Quem foi que te disse que precisa ser assim e assim para então Deus te encontrar, te ver e te abençoar? Quem disse que precisa ser desse jeito? Ei, Deus é perito em surpresas e fazer do impossível uma tremenda oportunidade para fazer um milagre na tua vida. Essa é a palavra de bênção que eu tenho para você hoje. Bom dia! Hoje é domingo, dia 17 de junho de 2018. A palavra de hoje é bênção na crise. Mas antes, presta atenção no nosso recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botão inscrever-se. Clica também no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo. Dá um like, dá um joinha, faz isso agora para você não esquecer. E ao final do vídeo, por favor, deixe um comentário. E aí, como é que tá você nesse domingo? Eu espero que você possa absorver a profundidade dessa palavra maravilhosa que Deus me deu para te entregar nesse dia. E olha, antes de mais nada, eu já quero dizer para você, essa palavra é uma resposta de oração. Pode ser que seja a sua, sabia? A crise, para algumas pessoas, pode realmente trazer muitas dificuldades. Mas até mesmo a crise, para alguns, pode ser oportunidade de lucro. Sabia disso? Ontem eu falava com a minha esposa acerca disso. A gente estava falando sobre uns empreendimentos, algumas coisas que estão acontecendo aqui na cidade onde a gente mora. E ela falando assim, mas como que essas pessoas, em meio à crise, conseguem ter dinheiro para fazer esses investimentos? E aí eu estava dizendo para ela, falando, olha meu amor, a crise, ela afeta uma classe de pessoas, mas às vezes para outra classe ela pode significar oportunidade. E eu dei um exemplo muito comum. Quando tá tudo bem, o cidadão vai lá, compra um terreno, paga 100 mil reais e começa a construir. Indo tudo bem, ele termina sua construção e vai morar na sua casa e se livra do aluguel. Agora, se de repente vem uma crise, esse cidadão que comprou esse terreno por 100 mil, talvez enfrenta dificuldades tão grandes que ele precisa vender esse terreno. E quem precisa vender e vender logo, tem que baixar o preço. E aí o que acontece? Aparece alguém que tem dinheiro guardado e um terreno que vale 100 mil, o cidadão vai lá, às vezes compra por 50. Por quê? Porque tem alguém desesperado para vender, porque precisa acudir a família numa outra coisa mais urgente. Então você percebe que a crise de uns pode significar oportunidade para outros? E isso acontece muito. Muitas pessoas em meio à crise conseguem oportunidades de ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero falar desse tipo de crise, não. Eu quero falar de alguém que enfrentou uma crise, mas que essa crise, para esse alguém, foi uma ótima oportunidade para ele ser abençoado. Abra sua Bíblia na carta a Filemon, versículo 8. Eu nem disse capítulo porque nessa carta só tem um capítulo mesmo, então é apenas o versículo. Carta a Filemon, versículo 8. Está escrito assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. A situação aqui é Paulo, preso, encarcerado, escrevendo uma carta para um grande amigo, um irmão na fé chamado Filemon. Filemon, na sua propriedade, tinha escravos. Um dos seus escravos simplesmente fugiu. Deu no pé. Esse escravo chamava-se Onésimo. Onésimo, nas suas muitas andanças em meio à sua fuga, veio acabar sendo preso e foi parar na mesma prisão em que estava Paulo. E dentro daquela prisão, encarcerado, Onésimo conheceu a liberdade. Essa é a história de um escravo que encontrou sua liberdade dentro da prisão. Parece estranho, não é? Pois é, Deus tem as suas formas de agir, os seus meios para nos abençoar. No caso de Onésimo, Onésimo era um homem escravo duplo. Por quê?
ele era uma propriedade de Filemon. Naquela época, a escravidão era algo permitido naquela cultura, naquele tempo. Então, Onésimo era propriedade de Filemon. E Onésimo não quis mais ser escravo. Fugiu, saiu daquela propriedade, ganhou a estrada. Agora, perceba que Onésimo não era só escravo de Filemon. Onésimo também, como muitos dos seres humanos, era escravo do pecado. Ele ainda não conhecia Jesus Cristo e, tão logo, não tinha sua salvação. Mas quando Onésimo se acha preso e dentro dessa prisão tem um servo de Deus chamado Paulo, ali ele conheceu a liberdade. Ele recebeu a salvação por meio da palavra que Paulo pregou a Onésimo. Onésimo passou a ser livre, livre do pecado. Dentro da prisão, ele encontrou a sua maior liberdade. E aí o que acontece? Depois que Onésimo se converte ao Senhor Jesus, ele está livre do pecado, mas ele ainda é propriedade de Filemon. E como um bom cristão, ele decidiu consertar os seus erros do passado. E aqui a gente aprende uma coisa interessante. Não basta ser cristão. Nós precisamos fazer uma análise e observar se na nossa vida de rebeldia, na nossa vida distante de Jesus, se nós não causamos alguns prejuízos, se nós não fizemos coisas que podem ser reparadas. Talvez reparadas materialmente, talvez reparadas através de um pedido de perdão. Você conhece as situações pelas quais você passou. Tem coisas que não dá para consertar, tem coisas que não voltam atrás. Mas às vezes a gente consegue pedir um perdão, às vezes a gente consegue ressarcir um prejuízo. Então, Onésimo resolve começar a consertar coisas na sua vida. E então, ele decide voltar para o seu proprietário, Filemon. E Paulo escreve uma carta, e aqui Paulo também dá uma lição a toda a liderança cristã do mundo. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha, Paulo ocupava uma posição de uma das colunas da igreja. Primeiro porque ele era um legítimo apóstolo, chamado e consagrado pelo próprio Senhor Jesus, conforme narra as Escrituras lá em Atos capítulo 9. Paulo era um apóstolo, portanto uma autoridade da igreja. Paulo era muito amigo de Filemon. Então Paulo tinha liberdade para chegar diante de Filemon e lhe dar uma ordem. Dizer: Filemon, eu ordeno que você recolha esse Onésimo aí e o liberte, deixe ele viver numa boa aí na sua casa, trate bem Onésimo, porque você também é cristão, você tem que dar o exemplo, viu, Filemon? E olha, eu que sou uma autoridade eclesiástica sobre você, estou te ordenando. Mas não, Paulo, ele diz para Filemon: olha, eu tenho até liberdade para mandar, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Filemon, eu já estou velho, prisioneiro de Cristo, não posso fazer muita coisa por Onésimo, mas eu apelo em favor desse meu filho que eu gerei aqui na prisão. Cuida bem dele. Olha que coisa maravilhosa, né? Paulo nos dá um exemplo de que com bastante educação, com amor, a gente consegue não só conquistar as coisas que a gente precisa, mas deixar um exemplo. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui em torno dessa carta falando bem de Paulo, do seu comportamento. Que nós também possamos deixar coisas que sirvam como um legado, que sirva para as pessoas nos elogiar depois da nossa morte, não é? Então, escrevendo essa carta, eu recomendo que você leia ela inteira porque ela é curtinha e você vai ver que história bonita de Onésimo, voltando então para Filemon. E a gente percebe que ali houve um conserto a partir de um encontro com Jesus. E de tudo isso eu quero tirar aqui uma lição para mim e para você. Se a gente perguntasse para alguém, será que é possível alguém encontrar uma coisa boa no meio de uma prisão, no meio de uma cela? É alguém que pensa bem, o cidadão é escravo e fugiu e agora está preso. Será que pode acontecer alguma coisa boa? Provavelmente, se a gente olhar com os olhos da razão, a gente vai dizer não. Ali ele vai ser morto, ali ele vai ser escorraçado, ali vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas não. Deus, mesmo em meio a uma situação de adversidade, de ventos contrários, de dificuldades, Deus pode nos dar vitória. Ei,
Pare de querer traçar planos para Deus te abençoar, pois Ele sempre tem um plano melhor do que o nosso. E quando Ele quer te abençoar, não interessa qual seja a situação que você esteja vivendo. Talvez você olhe à sua volta e diz: nossa, mas eu nessa situação que eu estou aqui, calma. Deus pode te abençoar mesmo nessa situação. E a palavra dele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nessa manhã de domingo eu faço um apelo para você. Descanse, porque Deus sabe direitinho como te tirar dessa situação. Deus sabe como fazer para te abençoar, te dar vitória. Deus poderoso de graça, misericórdia, bondade, eu peço que o Senhor faça com que cada pessoa que ouvir esta oração possa sentir essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade e descansar na certeza de que Tu és poderoso para abençoar qualquer pessoa em qualquer situação, por pior que ela pareça. O Senhor é capaz de abrir o mar para que nós possamos passar. Se não abrir, nós podemos passar por sobre as águas. O Senhor é aquele que tem o poder e pode fazer qualquer coisa acontecer. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Nada te é impossível. Que cada pessoa que me ouve agora possa sentir-se nas Tuas mãos, debaixo do Teu cuidado, e assim descansar na certeza de que o Senhor sabe como fazer e, portanto, nós podemos ficar tranquilos. Nós não precisamos quebrar a cabeça, não precisamos ficar fazendo planos mirabolantes para então o Senhor nos abençoar. Tu podes todas as coisas e nada te é impossível. Deus bendito abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem com a cura, com a libertação, com o renovo espiritual e com a paz que excede todo o entendimento humano. Amém. E agora eu tenho um pedido muito importante para você. Eu creio que essa palavra pode ser a resposta de oração de muitas pessoas. Então eu te peço, compartilhe essa palavra o máximo que você puder. Tenta lembrar pessoas para quem você possa enviar, manda nos grupos de WhatsApp, espalhe essa palavra para que Deus possa responder a oração de muitos. Em nome de Jesus, um domingo abençoado para você. Se você tem parentes próximos, tem pessoas que você ama e você pode visitar, faça isso hoje. Tire esse dia para visitar pessoas, falar uma palavra de Deus para essa pessoa, porque você é um instrumento nas mãos de Deus.